Olá! Quanto tempo, não é verdade? Voltamos para os nossos vídeos diários e eu tenho certeza que esse você será muito edificada. Gente, ontem o meu pastor deu uma palavra na Santa Ceia sobre o livro de Mateus, no capítulo 7. E no momento em que ele estava falando, Deus começou a palestrar muito no meu coração. E eu peguei um papelzinho, um rascunho qualquer que eu tinha na bolsa, comecei a anotar tudo que eu traria para o vídeo para vocês, né, nesta manhã, porque eu tenho certeza que Deus vai palestrar também no seu coração, trazendo alimento forte, vivificação e transformação para a nossa alma. Eu vou ler aqui, tá, gente, essa passagem, para depois eu poder falar sobre aquilo que Deus falou comigo. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Gente, aqui Jesus estava falando, né? E ele estava chamando aquele povo de hipócrita, porque o povo estava preocupado em tirar, né, o ciscozinho do olho do irmão, enquanto existia uma trave imensa nos seus olhos, né? E eles não estavam preocupados em tirar essa trave dos seus olhos. E ali, nesse momento, Deus começou a falar comigo dentro do casamento, né? Quem é o nosso irmão mais próximo que nós podemos ter hoje? É o nosso esposo, né? Existe alguém mais próximo de nós do que o nosso esposo hoje dentro da nossa casa? Não. E existe pessoas que a gente tenta, mas tirar a trave, né? Na verdade, tirar o cisco do olho do que tirar a nossa trave? Não. E ali Deus começou a falar comigo. Olha como vocês, mulheres, se preocupam em ficar tentando tirar o cisco do olho do irmão, né? O cisco do olho do marido, do esposo. Olha como vocês enxergam com facilidade os erros do seu esposo. E você dobra o teu joelho para apontar o teu esposo para mim. E eu não estou me agradando disso. Vocês estão agindo como hipócrita. Toda vez que você dobra o teu joelho para apontar o teu esposo para mim, falando, Deus, olha Jesus, ele faz assim, ele age dessa forma, ele se comporta assim. Você está agindo com hipocrisia, você está sendo hipócrita porque você não está preocupada em tirar a trave gigante que está nos seus olhos. Você não está dobrando seu joelho para pedir a Deus para te transformar. E dentro do teu coração, qual é a intenção do teu coração em dobrar os teus joelhos para pedir a Deus para tirar esse cisco do olho, né, do seu esposo, nesse caso, né, do nosso caso? Por quê? Qual é a intenção? Deus começou a me mostrar qual é a intenção. Porque a gente está mais preocupada em criticar o nosso esposo do que trazer edificação. Quando existe preocupação em edificação, o comportamento não é apontamento, né? O nosso comportamento muda. A gente não tem um comportamento de apontamento. Vou dar um exemplo de filho, né? Que eu acredito que filho é muito mais fácil da gente tentar edificar do que apontar. Então, quando o nosso filho faz um erro, né? Machuca alguém, machuca um coleguinha, e aí o teu esposo vem brigar com o seu filho, né? Vem falar, poxa, fulano, você não pode fazer assim, você não deve agir dessa forma. E aí, automaticamente, qual é o comportamento da mãe, né? O da mãe é de tentar edificar nessa situação.
E ela chega assim e conversa com o filho. Poxa, amor, eu tenho certeza que ele está arrependido. Eu tenho certeza que não era isso que ele gostaria de fazer. Eu tenho certeza que a partir de hoje ele vai mudar o seu comportamento. Filho, vai lá, pede perdão pro seu amigo, reconhece que você errou, muda esse comportamento, pois esse comportamento não está agradando a Deus. E aí o seu filho, né, compreende aquela atitude errada, ele vai mudar o comportamento, ele vai pedir desculpa pro amigo. O que você fez? Você trouxe edificação. O que é edificação? Ensinamento. Você trouxe um ensinamento pro seu filho que ele não deve machucar o amigo, mas que ele deve o quê? Pedir perdão, que ele deve reconhecer o seu erro, que ele deve mudar esse comportamento. Você trouxe um ensinamento. Esse ensinamento nós chamamos de edificação. Você edificou. O que é edificar? Você construiu mais um murozinho, você colocou mais um tijolinho na maturidade do seu filho. Você tornou o seu filho mais maduro, você ajudou o seu filho no amadurecimento dele, tá? Num comportamento bom, num comportamento cristão, vivendo princípios de Deus. Então, quando você age assim, você está edificando. Já com o nosso esposo, nós temos dificuldade de colocar esse tipo de atitude. O que a gente faz? Você é um grosso mesmo. Olha o que você fez com o seu amigo. Você dá um chute na canela. Tá vendo como é que você é descontrolado? Tá vendo como você não sabe se controlar? Tá vendo como é que você se posiciona de forma errada? Você é um burro mesmo. Que se você fosse inteligente, você não teria agido dessa forma. Essas palavras que nós falamos para o nosso esposo, elas não edificam, elas destroem, né? Olha como foi diferente como a gente se posicionou com o nosso filho e quando a gente se posiciona com o nosso esposo. A gente está destruindo toda a autoestima do nosso esposo, a gente está destruindo o emocional do nosso esposo e a gente está agindo como tola, né? Como hipócrita. Por quê? Porque nós também temos atitudes que são erradas. Nós também temos atitudes que são grossas, que são estúpidas. Até mesmo essa, né, que nós estamos tendo com ele, é uma atitude condenada por Cristo, né? Cristo fala nesse versículo aqui, ele tenta deixar claro que a pessoa está mais preocupada em criticar o outro do que realmente trazer uma edificação por outro. Cristo fala que se você estiver preocupada em edificar o outro, você não vai perder o seu tempo apontando, mas você vai investir o seu tempo ensinando e instruindo, ajudando, estendendo a mão, fortalecendo. Essa é a atitude de quem está preocupado em edificar, tá? Diferente da atitude de quem está preocupado em criticar e apontar. Nesse caso aqui de Mateus 7, essas pessoas estavam preocupadas em apontar e criticar. Por isso elas perdiam tanto tempo analisando qual era o erro do outro, para que ela viesse falar, espalhar o erro do outro. Por que, Paula? É tão comum a gente tentar espalhar o erro do outro falando, né? A gente quer contar para o pastor, a gente quer contar para a mãe do nosso marido, a gente quer contar para a família dele, a gente quer contar para os amigos dele, a gente quer envergonhá-lo de alguma forma, a gente quer até mesmo para o filho. Muitas vezes a mulher conta para o filho: teu pai não presta, teu pai é um safado, teu pai fez isso, teu pai fez aquilo. Quantas vezes a gente tenta se posicionar dessa forma? Por que que a gente tem esse costume? Por que o ser humano cai nessa armadilha? Porque quando nós estamos falando do erro do outro, nós estamos tirando o foco do nosso erro. Nós não queremos, a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso erro, né? De reconhecer que nós também erramos, de reconhecer que nós também somos falhos. Então, para que a gente não venha ter essa frustração de precisar olhar para dentro de nós
e reconhecer o quanto nós também estamos errando, nós queremos tirar aquele holofote que está virado para nós e viramos para o outro e começamos a falar várias coisas ruins do nosso esposo. E aí Deus me mostrou: se você conseguir ficar calada, pelo menos durante um dia sequer, sem falar nada de errado do seu esposo, sem criticar o seu esposo nenhuma vez para ninguém, nem mesmo para você, nem mesmo no pensamento, você vai conseguir ter a habilidade de conseguir olhar para dentro de si e entender o que você precisa crescer e edificar, onde você precisa ser melhor, onde você precisa estar, né, crescendo, mudando, avaliando e se transformando. Então, a palavra de hoje é essa, que você possa fazer este propósito. Eu costumo passar esse propósito para as minhas alunas, tá? São 12 horas, ao invés de jejum de alimento, é jejum de palavras. Você não pode abrir a boca de forma alguma para nada. Mas, Paula, nem para elogiar? Nem para elogiar. Por quê? E eu vou te explicar. Nós estamos tão viciadas em reclamar, que a gente vai conseguir arrumar uma forma de tentar acreditar que é um elogio. E não é um elogio, é uma reclamação. Então, para a gente não cair em nenhuma armadilha, nós fazemos esse jejum de 12 horas de silêncio total. Fala aqui como é que eu vou me comunicar com meu filho, com meu esposo. Se o seu filho for muito pequenininho, você pode falar apenas com o seu filho. Mas, se o seu filho já for grandinho, já conseguir ler, escreve. Porque quando você escreve, fica mais fácil para sua mente entender aquilo que você está comunicando. Então, não pode falar, só pode escrever. Para o seu esposo, de hipótese alguma, pode falar, somente escrever. Escreve para ele: estou em jejum hoje, não posso falar. Estou com jejum hoje de boca e não posso falar. E no final desse dia, você vai conseguir sentir, ouvir a presença de Deus, né? Sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus e entender quais são os pontos que você precisa mudar. Quais são os pontos que Deus está falando com você para você ser transformada? Quais são as traves que ainda estão te deixando cega, que ainda estão impedindo a sua visão de ser mais clara, né? mais visível, ir mais longe, enxergar de uma forma mais completa. E essas traves vão começar a cair das suas vistas, né? E o colírio de Deus vai começar a descer sobre os teus olhos. Que você possa receber essa palavra, que você possa praticar esse jejum, que você possa receber de Deus essa transformação e que a sua vida possa ser muito, muito, muito abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.